Já de volta com o NETV e o SNTV, para você que gosta de informação, de qualidade, que está se habituando, hein, Gilmar? Não tem a menor dúvida que na véspera do feriado, na véspera do feriado, e aí é bom, você vai nos assistir aí na Bahia, em Alagoas, na Conchinchina, né? Para onde você for então com seus familiares, for descansar, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dizer daqui a pouco, na minha modesta opinião, por que é que Eduardo Amorim, nessa pesquisa que nós divulgamos na terça-feira passada, não passou de 23 pontos percentuais, que foi o mesmo índice da pesquisa anterior da W1 em Campo. Daqui a pouco. Nós vamos falar também sobre os números para o Senado, para você ter uma ideia de como é que está o pensamento do eleitorado em relação à vaga, a única vaga em disputa para o Senado Federal. E vamos ter mais coisas aqui no programa de hoje, né, Gilmar? Perfeitamente. E as motolâncias, hein? Vamos falar sobre as motolâncias. Que absurdo. A denúncia que um dos integrantes do SAMU, que trabalha com as motos, né, com as motolâncias, é uma denúncia que ele fez chegar às nossas mãos de que estão querendo encerrar as atividades com as motolâncias, que são ágeis, são realmente muito rápidas e que facilitam a vida, né, e salvam vidas com toda certeza. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sempre com o patrocínio, com a chancela da construtora Celi, solidez e qualidade, e também do Networking Escritório Compartilhado, onde você discute todos os seus negócios, onde você tem um ambiente super agradável para poder fazer a sua empresa acontecer. Networking Escritório Compartilhado. Mas, Gilmar, você tem uma análise aí sobre os números do Eduardo Amorim. Tem, exatamente. O senador Eduardo Amorim, que alguns dizem, não, mas ele está aí já como pré-candidato ao governo, desde que ganhou a eleição para o Senado. Olha, o único que dizia que seria candidato, desde quando ganhou a eleição para vice-governador, sempre foi Jackson Barreto. Então, não é por aí que vai se analisar no meu ponto de vista. A questão do Eduardo Amorim é a seguinte: é um homem preparado, inegavelmente, é dos nomes que estão postos aí, Jackson e João, com exceção de Vera Lúcia, que correm na área de protestos do eleitorado, é o novo, mas precisa se apresentar como novo. Ou seja, ele precisa se apresentar como ele é. Existe um grave erro no setor de comunicação do senador Eduardo Amorim. Esse setor de comunicação está muito preocupado em responder às acusações de governistas, que muitas vezes, inclusive, baixam o nível, não são todos, nem em todas as ocasiões, mas há muito nível baixo. Adversário você não responde, você trata com indiferença. Já imaginaram, senhores, a grande mídia brasileira bate pesado e de forma permanente no ex-presidente Lula. E Lula praticamente não responde. Ele, certa feita, isso é recente, quando foi questionado, então, num encontro com alguns jornalistas, ele disse, isso aqui isso é como um apelido. Se eu responder, pega. Por que o senhor não faz sobre mensalão? Isso é como um apelido. Se eu responder, pega. Então, Eduardo Amorim, o seu setor de comunicação está todo errado. Com todo respeito. O seu setor de comunicação está tudo errado. É muito preocupado em responder, então, às acusações de governistas. Esqueçam isso. O povo quer quem resolva. O povo quer quem traga a solução. E Eduardo Amorim pode ser esse nome. Porque ele é o novo. Ele precisa se apresentar como ele é. Esqueçam os seus homens de comunicação, esqueçam o seu setor de comunicação de Jackson Barreto, esqueçam daqueles que atacam em nome de Jackson, ou então que atacam tentando agradar a Jackson. Esse estilo de Jackson só cai bem ou mal para o próprio Jackson Barreto, que é um estilo antigo. Cabe ao senador Eduardo Amorim apresentar única e somente soluções, ideias, alternativas de crescimento para o Estado, apresentar-se, repito, como ele é, do jeito que ele é, sem se preocupar de forma nenhuma, como querem alguns setores de comunicação que acompanham o senador Eduardo Amorim, preocupado com o baixo nível de ataques, em responder a agressões, em responder a críticas. O povo não quer isso. A grande maioria do eleitorado, as ruas de junho disseram claramente isso, quer essa maioria quem resolva, quem apresente soluções,
quem apresenta ideias novas, quem apresenta alternativas. Ou seja, quando Eduardo Amorim se apresentar como Eduardo Amorim, ou seja, como ele vai melhorar bastante. Porque do jeito que está, a gente está sem sentir muita firmeza no discurso, não é, Gilmar? Ele tem que se apresentar como ele é. Tá certo? Esqueça os outros. Isso é uma regra. Esqueça. Isso é uma regra que vale para todos nós. Porque ele tem essa vantagem. Não é? Ele é um homem que não ofende, que não agride, e é dos nomes postos o novo. Aquele que não chegou ao comando do executivo. Então precisa apresentar-se como ele é. No dia que começar a fazer isso, e não apenas uma ou outra entrevista, um momento ou outro, alguns lampejos, aí você pode ter certeza absoluta que ele poderá alçar um voo mais alto. Com certeza, eu concordo com você. Eu acho que o ser humano, o político também, claro, né, num momento como esse em que pleiteia um cargo majoritário, exatamente, ele tem que ser o mais próximo possível do que ele é no seu dia a dia. Ele tem essa vantagem, ele tem essa qualidade. Essa qualidade qualidade realmente é muito mais qualidade. Então, aquilo que ele sabe, aquilo que ele pensa, aquilo que ele é, do que ele é feito, não tem que se preocupar com os adversários. Com certeza. E o fato de você querer se apresentar de uma maneira que não é bem a sua, daqui a pouco você dá um deslize e fica diferente. Porque você não é você. Porque você não é você. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Mas pesquisa para o Senado W1 em campo. W1 em campo com a pesquisa para o Senado, trazendo os números aí, porque não está brincadeira, está todo mundo preocupado, né, com como vai ficar 2014. Bem, os números para o Senado, da avaliação estimulada para o Senado, nessa segunda pesquisa W1 em campo, a senadora Maria do Carmo, ela que esteve bem na primeira pesquisa, ela seria facilmente reeleita se a disputa fosse com André Moura, Rogério Carvalho e Ivan Leite. Foram os nomes que foram mantidos na pesquisa. Nessa pesquisa, a W1 em campo utilizou a medida de avaliação estimulada como única opção, claro, tipo, destes candidatos em quais o senhor ou a senhora votaria para o Senado, dando aos entrevistados a opção de citar apenas um nome. Vamos lá. Maria do Carmo, 51,4%. André Moura, 18,5%. Rogério Carvalho, 6,5%. Ivan Leite, 5,7%. Brancos e nulos, 10,4%. E indecisos, 7,4%. Pela projeção que tem no Estado, Ivan Leite tem mais do que Rogério. Exatamente. Proporcionalmente não tem a menor dúvida disso. Então pronto, desses 30 municípios, está aí a colocação para o Senado. Maria despontando, como sempre, com 51,4%. O André Moura em segundo lugar com 18,5%. Rogério 6,5%. Ivan Leite 5,7%. Brancos e nulos 10,4% e indecisos 7,4%. Essa e a margem de 3,5%. A margem de 3,5% para mais ou para menos, tá? E a pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 31 de outubro, agora de 2013, foram entrevistados 800 eleitores em 30 municípios sergipanos e com margem de erro de 3,5 pontos percentuais, considerando um grau de confiança de 95%. Mais uma pesquisa W1 em campo, vamos fazer outras e vamos trazer aqui para o NETV e para o SNTV para você ter sempre um acompanhamento do que pensa o eleitorado. Com pesquisa séria, pesquisa independente, para que os números sejam sempre os números mais confiáveis possíveis, né? Perfeitamente. Então você já teve da terça-feira passada da eleição para o governo do estado, com praticamente os mesmos números de antes, apenas uma leve queda de João Alves, mas dentro da margem de erro, e agora a pesquisa para o Senado. Todas as pesquisas para o Senado mostram Maria do Carmo ganhando de lavada. Todas. Mas você trouxe à tona esta semana, eu não analisei isso, mas ouvi você analisando sobre o jornal o Globo dizendo que Lula quer porque quer que Deda seja candidato ao Senado em Sergipe. Você acha que isso vai acontecer? Há essa perspectiva? Não, se Deda tiver saúde para uma campanha, porque com fé em Deus saúde ele terá, mas uma saúde para disputar uma eleição, ele será candidato ao Senado. Você acha que... Exatamente. Se ele tiver saúde suficiente para disputar uma eleição, ele será candidato ao Senado. Saúde terá, porque Deus é grande. Agora, o nível de saúde dele, aí só o tempo vai dizer. Com certeza. E um detalhe importante nisso tudo
é que, pela primeira pesquisa W1 em Campo, onde o nome de Deda foi utilizado na pesquisa, houve na época um empate técnico entre Maria do Carmo. Porque é o único nome hoje que pode enfrentar a Maria do Carmo. Com uma vantagem para Maria do Carmo. Exatamente. É um empate técnico, mas com Deda em segundo lugar. Tá? Perfeitamente, uma leve vantagem para Maria do Carmo. Agora, Gilmar, para encerrar, nosso tempo está praticamente esgotado, eu recebi no WhatsApp da gente uma denúncia de um cidadão que trabalha com aquelas motolâncias, né, do SAMU, dizendo que esta semana ainda o serviço será desativado. O dinheiro vai continuar vindo do governo federal, perfeito, mas que eles vão desativar as motolâncias, e o que eu acho uma temeridade, que quer queira, quer não, é um serviço que vem aí fazendo sucesso. Mais ágil, né? Mais rápido o atendimento, o socorro, né? Com certeza. Paciente. Então, veja bem, o SAMU está indo na contramão, é isso? O helicóptero do SAMU que está pronto, não colocam para funcionar. As motolâncias vão tirar de funcionamento. As ambulâncias, daqui a pouco, vamos ter mais SAMU, né? Vamos ter mais um serviço de urgência para a população. Eu acho que deve ser revista essa atitude aí por parte da Secretaria de Saúde do Estado, porque as motolâncias são mais ágeis e prestam um grande serviço. E o dinheiro está aí, né? Chegando mensalmente. Perfeitamente. A você que nos assiste, muito obrigado de coração. Essa experiência tem sido extraordinária, vai melhorar ainda mais, com fé em Deus. E tenha cada um de vocês um ótimo feriado. Feriado de muita paz, e lembrando sempre, se beber, não dirija, se for dirigir, não beba, né? Muita consciência no trânsito, porque nós queremos vê-la muito bem todas as semanas, acompanhando o NETV e o SNTV, tá certo? Um abraço para todos, bom feriado.